antes do jogo mais importante do Flamengo na temporada, no Campeonato Brasileiro, que é diante do Deportivo Táchira. Confesso para vocês que não imaginava o Flamengo chegando nessa altura do campeonato, na fase de grupos da Libertadores, tendo que vencer para se classificar e correndo o risco até de se classificar em segundo, que para mim é feio demais para o Flamengo, num grupo extremamente fácil. Tanto é que a torcida do Central Córdoba comemorou quando pegou o Flamengo no grupo, não pela facilidade em encarar o Flamengo, mas porque teria a oportunidade de ver o Flamengo tratado como o Real Madrid do futebol sul-americano de perto, lá na Argentina. E o Central Córdoba, o Flamengo não conseguiu vencer em 2 jogos, e agora precisa vencer o Deportivo Táchira. Eu acho que vai vencer, vai passar de fase, e aí a ver o que vai ser na continuidade aí do campeonato. Mas falaremos sobre essa preparação, falaremos também sobre presença ilustre no Maracanã nessa quarta-feira. Olha, 2 pesos, hein? Tá, vou falar logo. Um é treinador da seleção brasileira e o outro foi treinado por esse técnico nos últimos anos lá no Real Madrid. Dei a boa para vocês aí, ó. A gente também vai trazer aí uma atualização sobre Alcaraz. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador que está emprestado pelo Flamengo. E tem também a atualização do Jorginho, que eu acabei não mencionando no último vídeo. E a gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Vamos para as informações. Antes, uma informação envolvendo o rival Botafogo. Rival esse que pode brigar por títulos com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Botafogo faz parte de um grupo administrado por John Textor, uma SAF. O Lyon está passando um perrengue absurdo na situação financeira, sofreu até transfer ban da FIFA, pelo que a gente pôde ler, comunicado da FIFA inclusive. O Molenbeek, ou Molenbeek, que é outro clube que faz parte do grupo aí da gestão, o grupo Eagle do John Textor, ainda não subiu e está na 2ª divisão lá do futebol belga, lá na Bélgica. O Lyon, repito, recebendo sanções aí, transfer ban, ameaça de descenso, e o Botafogo parece que até o momento não está sofrendo com nada. Por quê? O Botafogo está fechando a contratação de mais um jogador. Destaque aqui do futebol brasileiro, o zagueiro Abner, do Juventude. Inclusive ontem ele foi retirado, ele seria titular, ele foi retirado do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta dessa negociação, porque se ele entrasse em campo completaria 7 jogos e não poderia disputar o Campeonato Brasileiro para uma outra equipe da Série A. E o Botafogo vai pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação de hoje, em 4 parcelas, e parece que nada está acontecendo. É por isso que eu falo, gente, o novo presidente da CBF prometeu que ia brigar pela melhoria do futebol brasileiro, e tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro, porque não dá. Os clubes que são, digamos, responsáveis, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que hoje está na 2ª divisão, tem outros clubes também que são responsáveis, enfim, acabam sendo prejudicados, digamos assim. Então fica aí a informação. Outra informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. E jogo que vai ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã. E eu espero um grande jogo. Independentemente dos desfalques, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira, negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe, time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora, 1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque ali, acabou fazendo um gol. Eu já considerei um absurdo, e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória aí por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo, então vai curtir. Inclusive gostei da coletiva dele, de apresentação ali, na primeira convocação dele. Gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar, tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O Vinícius Júnior
já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário. Ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E para o jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, desculpa, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia, que ele volte e volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charles Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verem o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza, você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Verê, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Para que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias o Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver o Alexandre jogando em altíssimo nível, calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa. É porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras. 90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, um corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. E brincadeira à parte, o Rossi é argentino, para ele não ser chamado por Ancelotti? Óbvio que ele é argentino, óbvio, por isso. Tá bom, gente? Brincando aí, tamo junto. Um ótimo dia para vocês e fui!
É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, trazendo as últimas informações do Flamengo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando um like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações também para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News, o canal que traz tudo do Mengão para você. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.